A responsabilidade social é um dos pilares para a Usina Altamogiana. Sempre investimos em projetos que colaborem para a formação de jovens e adolescentes, especialmente os que envolvem cultura, esporte e literatura. O incentivo à leitura e à formação de novos leitores são ferramentas fundamentais de transformação social. E nesse grande trabalho, a gente tem um parceiro que é a Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto. E o assunto do nosso podcast de hoje não poderia ser outro: literatura. Eu sou Gisele Cavalieri, analista de comunicação, e nessa série que comemora os 40 anos da Usina Altamogiana, recebo uma série de pessoas que me ajudam a contar a nossa história. Dessa vez eu estou com Dulce Neves, presidente da Fundação do Livro de Leitura de Ribeirão Preto. Dulce Neves é jornalista, tem uma vasta experiência em projetos socioeducativos e culturais, já foi secretária da Cultura do município de Ribeirão Preto, já foi presidente da Fundação Dom Pedro II, que é da gestão do Teatro Pedro II, fundador e presidente da ALMA, Academia Livre de Música e Artes, e também presidente da Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto. E é sobre esse assunto que a gente vai falar aqui hoje, né? Sobre leitura. Dulce, é uma honra tê-la conosco. Bem-vinda. Muito obrigada, Gisele. Eu que agradeço. Um prazer enorme estar aqui na sede da Usina Altamogiana, né? Um lugar que a gente tem sempre um prazer enorme em vir. E, sobretudo, participando desse podcast. Parabéns pela iniciativa. Semeando Cultura, né? Especial aí, os 40 anos da Usina. Muito obrigada pelo convite. Tudo a ver com o nosso trabalho, né? Esse tema, Dulce. Tudo a ver, Semeando Cultura, exatamente. E eu já vou começar perguntando: o que é a Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto? Dulce, explica para quem ainda não conhece, não está familiarizado. Bom, a Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto é uma fundação privada sem fins lucrativos que nasce com o propósito, com o objetivo de fomentar, difundir e formar novos leitores. Então a gente já, ao longo de 22 anos de fundação, são 22 anos que a gente realiza a Feira do Livro de Ribeirão Preto, que já é uma feira internacional, né, a FIL, e já realizamos as feiras aqui da região em parceria com a Altamogiana. Esse ano, Gisele, nós vamos fazer 10 feiras na região. Então a gente segue na missão de formar leitores e no compromisso que assumimos há muito tempo de reconhecer no livro um veículo de transformação, né? Um fio condutor de transformação de indivíduos. Na sua apresentação já deu para sentir o impacto da Fundação na cultura da região toda, né, Dulce? Não só de Ribeirão Preto. Sim, exatamente, né? A gente não só o impacto na região, como espaço em que a gente também tem ido para realizar as feiras, mas numa pesquisa recente que mostra que o perfil leitor dessas cidades, sobretudo Ribeirão, né, mas o entorno também onde a gente atua, o perfil leitor desta cidade, a média já é maior do que a média nacional. Isso são as feiras. Esse é o papel das feiras do livro, ou seja, a gente está chegando, sobretudo nos jovens, né, na criança, no adolescente, que é o nosso principal objetivo, né, que é formar, fazer com que eles se apaixonem pelo livro e, a partir do livro, mudem a própria vida, né? E eu já vou pedir para você, nessa mesma questão, falar do circuito cultural. Como é que funciona esse projeto das feiras? Qual que é o impacto do patrocínio da Usina e de outras empresas para a realização do circuito cultural? Esse é um projeto lindo, né, Gisele, que nasce aqui, né, dentro da Usina, com vocês, e sempre um olhar muito atento, né, do Dr. Luiz Otávio, sim, que tem um olhar para além, né, eu uso a expressão dos muros da empresa, né, porque ele olha para o humano, ele olha para o ser humano, sobretudo para a criança, para o adolescente, para o jovem, né? Então esse olhar dele, essa preocupação dele, que é sempre feito com muito entusiasmo, com muita preocupação, ele quer um jovem capacitado, um jovem protagonista da sua vida, né? Que esteja no palco da sua história, um jovem com capacidade de ter pensamento crítico. Quando ele olha para esse jovem, para esse adolescente, nascem esses projetos maravilhosos que a Usina tem ao longo desses anos todos. Com a Fundação do Livro e Leitura já são quase 11 anos, acho que 11 anos esse ano, e o circuito cultural de feiras, ele nasce exatamente para validar essas ações que a gente tem nas cidades aqui do entorno, né? Então, esse ano nós realizamos a Feira de Ipuã, com a Usina Altamogiana, com a Prefeitura, a Feira de Guará, já na 5ª edição. Estamos fazendo a 14ª Feira de São Joaquim da Barra, agora neste mês, né, o 2º ano em parceria com a Fundação. Então, o Circuito Cultural é um projeto lindíssimo, de fundamental importância, para que a gente consiga realizar nessa parceria público-privada, né, que a gente consiga realmente tirar o sonho do papel,
né, e fazer ele virar a realidade. É um projeto lindo e quiçá a gente possa, esse ano ainda, no próximo ano, aumentar nessa área de atuação, de expansão, não só de importância para a usina, mas de importância para a Fundação do Livro e Leitura também. E que colabora muito com a formação dos leitores, né? Foi informação Total. que você já passou, que já está refletindo em pesquisas aí. E o que é bacana, que é bonito, né? Quanto menor a cidade, né? Então cada cidade tem uma identidade cultural, ela tem uma veia cultural, ela tem a sua história. Então a gente chega na cidade, a gente faz uma pesquisa, né, para identificar quais são os ofícios, o que a cidade gosta, o que as pessoas gostam, e também valorizar o que já acontece na cidade. Toda cidade tem seu artista, toda cidade tem seu escritor, toda cidade tem os seus professores, aquele professor que deu aula para a cidade inteira. Quanto menor a cidade, mais gostoso é de realizar uma feira ali. Porque você consegue realmente ver a transformação que você causa. E você envolver toda uma cidade numa festa literária, em torno de um livro, você festejar a palavra, ela escrita, ela cantada, ela na poesia. Quando você consegue movimentar pessoas em torno da palavra, é porque algo de diferente está acontecendo ali. Adorei esse termo, festa literária. Festa literária. Muito bom. E é isso, né? É essa transformação que a gente quer. Falando em transformação, já vou emendar com um outro projeto que eu queria que você explicasse. Além das feiras do livro, a gente trabalha também com a revitalização de algumas bibliotecas dentro de instituições. Como funciona esse projeto? Isso é um outro projeto maravilhoso que também nasce aqui, né, em parceria com a Usina Altamogiana. Então, olha só, Gisele, você tem uma feira literária. E, na maioria das vezes, essas cidades, elas realizam uma feira literária, mas elas não têm uma biblioteca. Ou elas não têm uma sala de leitura, né? Porque a gente não pode falar biblioteca se não tiver um bibliotecário, mas a gente está usando entre aspas aqui, a sala de leitura. Então, aí, mais uma vez, um projeto de fundamental importância para a gente dar continuidade naquele despertar que a feira provoca. Então, você às vezes tem feira... a biblioteca municipal, mas o que a gente está falando é além disso, né? Dentro dos espaços, das instituições. Sim, mas mesmo o município, às vezes, ele não tem, né? Então, as instituições, né? Como a PAI, como a Casa do Menor, como tantas instituições, esse ano nós já fizemos 12 revitalizações. Só esse ano foram 7. Só esse ano já foram 7, ainda temos mais 4 para entregar no segundo semestre. Então, quando você entra com uma nova coleção de livros, você entra com toda a questão da cor, de um espaço feito para aquela criança, para aquele adolescente. A gente vitalizou uma biblioteca dentro da PAI, né? E a gente investiu na questão dos jogos interativos. Por quê? Porque as crianças que vão usar ali, ou o adulto que vai usar ali, ele tem uma condição especial. Então, todo esse diagnóstico, esse estudo é feito por uma equipe da Fundação e os espaços ficam lindos, que a gente tem vontade de levar para casa, né? Então, é muito importante a força da literatura e de ter esses espaços, ele vai para além daquela transformação que a gente quer de transformar só o indivíduo. Ele transforma uma cidade inteira, ele transforma uma comunidade toda. E, como disse Monteiro Lobato, se você quer transformar o mundo, você transforma as pessoas. E transformar as pessoas é dar a ela conhecimento, né? E o livro é isso aí. E esse projeto de revitalização desses espaços, dentro dessas outras instituições, ele cresceu muito para além do que a gente tinha imaginado inicialmente, né? Tamanho a necessidade que a gente tem dos espaços e a importância que se tornou de oferecer para a comunidade espaços assim. A primeira iniciativa da usina com relação à criação desses espaços aconteceu em 2007 com outros parceiros, mas a gente percebe a importância de manter isso funcionando, de ter uma curadoria como a de vocês, para que isso continue e realmente dê frutos. Então, quero aproveitar para parabenizar vocês da Fundação e toda a equipe que está fazendo realmente um lindo trabalho. Parabéns a vocês, né? Porque sem essa parceria, sem o... Porque a gente nem estava usando a palavra apoio, mas por acreditar, né? Então, assim, eu que agradeço pela usina, por vocês acreditarem de que é possível fazer isso. Tanto é que a gente tem conseguido fazer, né? E nos permitir fazer parte dessa construção toda da sociedade. Então, a gente que agradece. Falando de parceria público-privada, né? Na sua opinião, qual que é a importância desse tipo de apoio, desse tipo de sustentação mútua para que a cultura se desenvolva? Bom, ela é fundamental. Eu acredito nas parcerias.
é muito difícil o poder público realizar qualquer coisa sozinho. A gente sabe disso ao longo da nossa democracia ou da nossa existência, né, do nosso país. Desde a sua descoberta, a gente percebe que é muito difícil fazer algo sozinho. Então, uma vez o Dr. Luiz Otávio, né, o presidente da usina e o grande mentor, né, de toda essa estrutura, uma vez ele me entregou um marcador de... Você vai lembrar disso, vocês devem ter isso aqui, Gisele. Ele me entregou um marcador de livro que tinha um inciso da Constituição Federal, em que dizia que é papel das empresas, do governo, de cada cidadão e da família formar cidadãos. Então, é um papel coletivo, né? Então, esse trabalho ele precisa ser feito de forma coletiva. E aí, essas parcerias públicas e privadas, e que a Alta Mogiana faz muitíssimo bem, porque ela se preocupa realmente com o futuro desses jovens, né? E também com a cidadania como um todo, é um exemplo a ser seguido. Então, assim, vocês estão de parabéns mesmo, porque é um modelo, é uma referência de que tudo que pode ser feito, pode ser bem feito. E pode deixar uma marca no mundo, uma marca na vida das pessoas, uma marca na história. E assim, isso vocês estão fazendo de lavado. E você acha que inspira outras empresas a fazer o mesmo? Sem dúvida nenhuma. Todo esse trabalho, todo esse projeto, e a gente tem diagnóstico disso, né? A gente, inclusive, tem usado para algumas reuniões com outras empresas e até com o próprio governo, né, estadual e federal, a gente tem usado como case de sucesso os projetos que a gente tem com vocês aqui, na Alta Mogiana. Tanto na área de música, né, na parte artística, acadêmica, que é o projeto Alma, né, que a gente tem um núcleo aqui e um núcleo em Guará, e o núcleo de Ribeirão, que atende 10 cidades da região, como em especial também as questões literárias, tanto as feiras literárias. Veja só, nós começamos a fazer a Feira de Ribeirão Preto, vocês são nossos parceiros há 11 anos, depois viemos para a Feira de São Joaquim, aí a Feira de Ipuã, a Feira de Guará. E exatamente por conta dessas feiras é que outras feiras foram surgindo, de pessoas nos procurando porque vieram aqui, porque viram, porque acompanharam e puderam perceber a diferença que faz uma cidade, dentro das escolas inclusive, de ter uma feira literária. Então é sim um exemplo a ser seguido e tem sido para a gente muito importante, porque outras empresas têm chegado, outros parceiros têm chegado a partir do exemplo da Alta Mogiana de estar com a gente já esses longos 11 anos. E quiçá venham muitos outros, né? Tomara que sim. Amém. Falou um pouquinho da Alma, né? Que é a nossa parceria da música, que vai ficar para outro dia. Hoje o nosso foco vai ser a leitura. Mas eu já queria aproveitar para perguntar sobre a 14ª Feira do Livro aqui de São Joaquim. O que vocês estão preparando nessa programação especial aqui para a cidade? Nossa, muita coisa, viu, Gisele? Esse ano a programação está super intensa, bem mais robusta que o ano passado. A Feira de São Joaquim já acontece agora nesse mês de junho, de 28 a 30 de junho e 1 de julho, né, com o encerramento. Então, assim, uma infinidade de atividades em que a gente está envolvendo a escola municipal, desde os primeiros anos até o ensino médio, também nessa parceria, né, com a rede do Estado. E fundamental, de novo, falar dessa parceria com a Prefeitura, né, agradecer o trabalho da diretora de cultura, que é a Cláudia, a Cris, ao prefeito, né, Wagner Schmidt, porque de fato, quando a gente encontra pessoas preocupadas com a questão da literatura, do letramento literário, a gente encontra espaço para realizar o nosso trabalho. Sim. Então a feira está cheia de palestras, contação de histórias, uma parte artística, né, shows musicais muito legais. Então, na quarta-feira, que é o dia 28, já na abertura, tem o evento de abertura, né, que é um evento também político, com convidados e tal, uma breve solenidade, né? E tem já um show, né, com o humorístico que é com o Diogo Almeida. Diogo Almeida. Ele é um espetáculo, né? Tem levado públicos, até porque ele é muito bom e ele faz um humor muito voltado para o servidor público, para a educação, aquele Sim. show do professor, ele realmente é maravilhoso. Depois, a gente tem, na quinta-feira, o Fernando Anitelli, que vem com o Teatro Mágico inteiro, com toda a trupe, né? É uma referência mundial, internacional, o trabalho do Fernando Anitelli com o Teatro Mágico. Depois, na sexta-feira, a gente tem o Kiko Zambianchi,
né? O Kiko Zambianchi da minha geração, assim, os anos 80, as músicas maravilhosas, curtidas, muito curtidas até hoje. E no sábado, a gente tem um encerramento com o Diego Figueiredo, que é super prata da casa, todo mundo ama o Diego, com a Joana, que também é uma cantora. Nunca veio aqui em São Joaquim, pelo menos não que eu tenha Não conhecimento. veio. É a primeira vez que ela virá a São Joaquim, então tá todo mundo muito animado para isso. Na questão de palestra, também a gente tem a Zeferina, que é uma maratonista de Sertãozinho, que está lançando agora um livro biográfico, uma história de superação, mulher, negra, é uma vencedora, né? Então ela traz a história dela também em literatura, que é muito importante para a gente. A gente tem o César Nunes, né? Professor César Nunes, filósofo, pós-doc, né? Professor da Unicamp, professor convidado de universidades internacionais, um autor de educação, né? Muito importante, então ele sempre tem um assunto muito interessante que os professores, né? Na verdade a população em geral gosta muito. Então assim, e uma infinidade de atividades. No sábado, pela manhã, é aquele espaço para as escolas, para que as escolas tragam as suas atividades, seus alunos possam apresentar a sua própria arte. Então, sábado de manhã também é muito importante, que é quando a feira se abre para o artista local, não importa se ele seja amador, se ele seja profissional, né, são os alunos. Então, assim, é uma feira para toda a família. E esse ano muito legal, porque a cidade escolhe homenagear um professor, né, que é o professor Lúcio Faleiros, que nos deixou, eu acho que há 1 ou 2 anos, mas é importante essas homenagens, né? Homenagear aquela pessoa que deu aula para quase que a cidade toda e trazer essa homenagem é importante para a família também, né? Isso fortalece a feira, né, Dulce? Aliás, tem um trabalho prévio antes que é o Combinando Palavras. Também conta um pouquinho para nós como legal. É feito. Esse projeto é a menina dos nossos olhos lá na Fundação, né? Porque é o projeto que nos dá a oportunidade de entrar na escola muito antes da feira. Então a gente escolhe um autor, né? Aqui para a Feira de São Joaquim vai ser o Luiz Puntel. A gente escolhe um autor, seleciona uma obra dele, a gente prepara os professores aqui da rede. Esse professor se torna multiplicador para os seus alunos e durante a feira há um encontro desses alunos com o autor. E aí coisas incríveis acontecem, porque esses alunos eles vão mostrar todo o potencial criativo deles também. Né? Naquele momento, eles passam a ser os protagonistas. Então, eles fazem uma releitura da obra do autor que muitas vezes o próprio autor não tinha imaginado daquele jeito. Então, esse Combinando Palavras, ele é incrível. Ele é destinado para os alunos maiorzinhos, né? 9º ano do fundamental, ou já os alunos do ensino médio, porque demanda deles um processo maior de estudo, eles precisam ler a obra e precisam criar a partir dela. Então é todo um processo criativo ali muito ativado. A gente traz também, esse ano como novidade para a Feira de São Joaquim, o Descobrindo Palavras. O Descobrindo Palavras, ele é para o menorzinho, para o aluno da educação infantil. Então, o que é o Descobrindo Palavras? Ele também tem o potencial de levar o conhecimento, mas ele com contação de histórias. Então a gente traz uma personagem, que é o Evaristo Moura, né, que ele traz uma personagem contando a história a partir desse livro selecionado, e coisas incríveis acontecem que vocês vão poder conferir de pertinho na Feira de São Joaquim a partir do dia 28 de junho. E dessa forma a feira deixa de ser 4 dias e passa a ter trabalho o ano inteiro envolvendo, né, educação e literatura. Exatamente isso, né? Não dá pra gente fazer uma feira pensando em construir a feira 1 ou 2 meses antes da feira. Não, esse é um processo longo. Aquilo, como eu falei, a gente termina uma feira, a gente já começa a pensar na outra, porque o importante é isso mesmo, é essa curva literária que a gente tem feito ao longo dos anos e cumprindo esse objetivo de entrar na escola, de trazer o aluno para a feira, de trazer a família para a feira e de colocar o livro como o centro dessa história toda. O livro é o grande protagonista, então viva o livro sempre, né? Viva o livro. E encerrando a parte de serviço, né? A feira esse ano vai ser no recinto de exposições Tancredo Neves, mais uma vez. Uhum. São 2 palcos, uma série de preparações, né? Sim, 2 palcos, o palco principal, o palco infantil, tem a praça de alimentação. Tem estacionamento. Gratuito, importante, né, que se diga.
Vai ser ótimo, uma festa literária, como você disse. Festa literária. Dulce, muito obrigada pela sua presença, foi um prazer, uma comunicadora como você sempre nos deixa honrado, estou aprendendo muito com você. Obrigada, Gisele, eu aprendo, a gente na verdade aprende mutuamente, né? E parabéns, viu, por esse projeto, eu acho que é isso, Semeando Cultura, né? Esse semear é isso mesmo, a gente aqui, a vida é isso, né? Um processo de você jogar as sementes, né? E produzir felicidade. A felicidade é um negócio tão bom. É tão bom que não importa que ela não seja sua. Não importa que ela exista. E são essas sementes que vocês têm jogado e nós da Fundação do Livro e Leitura só temos que agradecer a todos vocês, da Usina Altamogiana, em especial ao Dr. Luiz Otávio Junqueira, por ser esse visionário, esse apaixonado e esse humanista. E a vocês, né, que fazem todo esse sonho acontecer. Então, nossa gratidão. Muito obrigada, viu? A Usina Altamogiana produz açúcar, etanol, energia e muitas histórias. Acompanhe esse e outros episódios nas nossas redes sociais e no Spotify. Um forte abraço e até a próxima!